Boa noite a todos, espero que estejam bem. O meu nome é Alana Reis e sejam bem-vindos ao primeiro dia da sexta semana de Esporte e Nutrição, que é um evento da SENS. Só para contextualizar, a SENS é uma empresa júnior de consultoria em esporte, nutrição e saúde. E nós realizamos vários projetos, dentre eles a Semana de Esporte e Nutrição, que é um evento que acontece anualmente. Nós já estamos aqui na nossa sexta edição com muita honra. E, bom, nesses últimos meses, juntamos todos os nossos esforços para tentar organizar um evento grande e também com o objetivo de fomentar o conhecimento técnico-científico, tanto dos alunos quanto de profissionais. Além disso, também, né, de abordar assuntos dentro da área de nutrição e de esporte que não são tão comentados na graduação, porém que são de grande relevância, e, além disso, trazer um evento que fosse acessível para todo mundo. Então, o nosso evento aqui é 100% gratuito e a gente espera muito que vocês gostem dele. E, bom, antes de dar início às palestras, eu gostaria de passar algumas informações para vocês, para que não tenha nenhuma dúvida. E vamos lá. A primeira informação, ela é quanto à contabilização da presença no evento. Então, vou explicar para vocês como que vai funcionar. Como que vamos fazer? Cada pessoa deve responder o formulário de presença. E onde vai estar esse formulário de presença? Ele vai estar presente na descrição do YouTube e também será encaminhado no chat do YouTube. E que horas? A gente pensou em disponibilizar esse formulário entre as 7h50 e as 8h30. Então, vocês vão ter um período de 40 minutos para contabilizarem a presença de vocês nesse dia. E qual é a importância disso? A importância é porque para você receber o certificado, você tem que comparecer em, no mínimo, 75% do evento, o que corresponde aí cerca de 3 dias de evento. Então, não se esqueça de todos os dias do evento deixar lá a sua presença registrada. Além disso, outra coisa bem bacana também sobre a presença no evento é que vamos realizar vários sorteios. Sorteios incríveis com parceiros incríveis, tenho certeza que vocês vão amar. E quem vai participar desse sorteio? As pessoas que responderem esse formulário de presença, porque o intuito é realmente dar esses prêmios para quem está aqui com a gente, acompanhando toda a live, tudo que a gente trouxe para você. Então, se você tem interesse em receber o certificado e também participar dos sorteios, não se esqueçam de preencher esse formulário de presença, combinado? E outra coisa também é que, em caso de qualquer dúvida, tanto quanto a palestra, quanto com algum problema, vamos estar com todo o suporte aí no chat. Então, qualquer dúvida, manda aí no chat que a gente vai estar atento para tentar sanar qualquer tipo de dúvida, combinado? E agora, não vamos mais enrolar, vamos dar início à nossa primeira palestra, que é sobre o ciclo circadiano e o sono, com um convidado que é muito especial e muito referência no assunto que é o John. Então, eu gostaria de aqui chamar o John e dar a palavra para ele. John, seja muito bem-vindo. Ó, o microfone. Olá, boa noite, né, obrigado, né, pelo convite, é um grande prazer, né, estar aqui, né, e é claro, né, num evento, né, como esse, promovido pelos estudantes, promovido por uma empresa júnior, discutindo um tema que é fundamental, né, para a saúde humana, né, e em especial neste momento agora, não só no momento da Covid-19, mas um momento importante que é o século XXI, é o século da tecnologia, mas também é o século da gente refletir sobre, né, o que é que nós queremos para os seres humanos. Inclusive um tema fundamental, que é sono e a ritmicidade, né, biológica. Então, eu vou, né, agora fazer a minha apresentação, né, eu vou, né, mudar aqui, e se eu tiver algum problema na apresentação, por favor, avisem, né, pelo áudio, para poder ver se está compartilhado a minha tela. Ok? Está compartilhado a tela agora? Está ok? Estão vendo os diapositivos? Ok? Então, alguém pode me dar o feedback no áudio, se o diapositivo está ok?
Ok. Então, vamos lá, né? Então, agradeço muito, né, este convite, né, este momento, né, fundamental, e espero que a gente tenha uma excelente noite, né, e que a gente, né, possa ter uma excelente discussão aqui sobre, né, esse tema, né, dessa semana, né, que é a sexta semana de esporte e nutrição. Então, vamos falar um pouco sobre vários aspectos, né? Um deles, nós vamos falar sobre, né, a ritmicidade, né? Então, nós vamos falar aqui, né, sobre o sono como uma fase do ritmo circadiano. Depois, vamos conversar um pouquinho sobre a fisiologia da ritmicidade circadiana. Depois, sobre a neurologia do sono. E vamos finalizar discutindo um pouquinho sobre as relações entre a ritmicidade, né, o sono, e o esporte e a alimentação. Então, primeira questão é o que é o sono. Então, o John Alan Hobson, que é um neuropsiquiatra americano, que já está aposentado, mas que ainda continua trabalhando, né, em Harvard, ele gosta de dizer que o sono ele é um fenômeno no cérebro. Por que se diz isso? Porque, na verdade, quando a gente fala, quando eu posso afirmar que alguém está dormindo, só se eu olhar o que está acontecendo no cérebro. Eu digo isso, inclusive, para os meus alunos. Se algum aluno está deitado sobre a sua carteira enquanto eu estou dando uma aula, eu não tenho certeza se ele está dormindo. A única certeza, eu posso ir lá e perguntá-lo, ele pode me dizer, mas ele pode também inventar que estava dormindo ou que estava acordado, apenas prestando atenção. Ou como é que eu vou diferenciar o sono de um aspecto patológico como o coma? É se olhar o que está acontecendo no cérebro. A outra coisa é que o sono ele é um fenômeno do cérebro. Por que ele é um fenômeno do cérebro? Porque, na verdade, o sono ele não é um fenômeno passivo. Não é o cérebro que apaga para a gente dormir. Na verdade, existem grupos de neurônios que são ativados para manter a gente em vigília, e existe grupos de neurônios do nosso cérebro que são ativados para manter a gente dormindo. Então, o dormir, o sono, ele é um fenômeno ativo. Que é por isso que, quando, às vezes, esses sistemas que ativam a vigília ou que ativam o sono estão defeituosos, a gente tem aquilo que nós chamamos de hipossonia, como a insônia, ou a hipersonia, como no caso da narcolepsia. E a outra questão importante é que o sono ele é um fenômeno para o cérebro. Por que ele é um fenômeno para o cérebro? Porque todas as vezes que nós somos privados do sono, as primeiras consequências são para as funções mentais. Se nós ficarmos uma noite sem dormir, uma noite privada de sono, nós teremos, no dia seguinte, uma diminuição da nossa capacidade de concentração, um aumento da nossa irritabilidade, uma diminuição da nossa capacidade de evocar informação, a nossa memória é prejudicada, a nossa habilidade motora está reduzida, fica reduzida depois da privação de sono. Ou seja, o sono ele é fundamental para o cérebro. E quando eu olho a vida humana, olha o que a gente vê aqui claramente. Então, aqui, esse gráfico, eu tenho horas de sono por dia, aqui eu tenho o tempo, sendo esse tempo, essa escala, né, descontinuada, né, aqui são as 2 primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos. Aqui eu tenho 3 figuras, 3 cores diferentes. Em azul está o que a gente chama de sono, né, quieto, né, o sono REM, o sono paradoxal, e aqui a vigília. Então, quando nós nascemos, a gente dorme muito. Passamos, né, quase que 24 horas no primeiro dia, um recém-nascido passa quase que 24 horas dormindo. E, gradualmente, ao longo do tempo, isso vai diminuindo a quantidade de sono e vamos aumentando a quantidade de vigília. Mas o que é importante, que eu queria chamar a atenção de vocês, que nesta fase inicial, nos primeiros anos de vida, que são os anos fundamentais do nosso desenvolvimento, nós dormimos muito. Então, já posso dizer claramente que o sono ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. E segundo, que nesta figura aqui, o que é que eu tenho? Quando um recém-nascido, quando nós nascemos, a gente não dorme igual um adulto, a gente não passa o dia acordado e dorme só à noite. Não, na verdade, esse gráfico aqui mostra, e está aqui em azul, são os episódios de sono. Um recém-nascido, ele dorme mais ou menos 3, 4 horas, acorda, chora, mama e volta a dormir, mais ou menos 3, 4 horas, ao longo das 24 horas. Então, ele dorme muito mais e fica pouco. E ao longo do tempo, né, no primeiro ano, no 4º ano, você vai consolidando num grande episódio de sono. Esse grande episódio de sono ele vai ficando mais à noite, com alguns episódios ainda durante o dia, até que esses episódios de sono durante o dia desaparecem
E a gente, na fase adulta, consolida num único episódio de sono durante a noite. E isso é fundamental. Então, essa, né, é a nossa história. E o que a gente vê, então, claramente, é que nós temos uma tendência a ter um sono que é um ritmo, né? Nós temos uma fase de vigília e uma fase de sono, que é isso aqui. Então, este gráfico aqui, que nós chamamos de actograma, que é um registro da atividade e repouso. Esse é um registro feito por mim mesmo, que são os meus alunos de pós-graduação. Uma época que eu fiz uma viagem de bicicleta pelo sertão nordestino, eles colocaram esse aparelho em mim, que a gente chama de actímetro, no meu pulso, e ele registra a minha atividade. Então, aqui, cada linha dessas são 2 dias. Então, aqui em escuro significa que é atividade. Então, eu estou ativo, uma fase ativa. Aqui eu fiz um descanso ativo. Aqui, ó, descanso. Então, essa fase aqui, o que está em branco, isso aqui é quando eu estava dormindo. E aqui é quando eu estava, né, pedalando, ou andando, ou conversando, ou fazendo outras atividades. Então, a gente consegue registrar isso. Veja, isso aqui foi do dia 6 de dezembro até o 8 de janeiro. Esse período todo aqui, daqui do dia 7 de janeiro até aqui o dia 31, né, dia 1º, eu estava fazendo, né, um passeio de bicicleta. A partir desse dia, não. E eu consigo, né, ver o padrão do sono ao longo. Então, isso é o ritmo do sono. E esse ritmo do sono a gente chama ritmo circadiano, porque é próximo de um dia. Em 2017, né, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, ele foi dado para esses 3 pesquisadores, o Michael Wang, o Jeffrey Hall, né, e o Michael Rosbach. Então, ambos, né, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017 pela sua descoberta sobre os mecanismos moleculares que controlam a ritmicidade circadiana e indiretamente controlam, né, o ciclo sono-vigília. Depois disso, é claro que, né, a disciplina que estuda, né, a ritmicidade circadiana, que é a cronobiologia, ela ficou muito mais difundida. E hoje o que nós temos, que nós chamamos de medicina circadiana. Veja, isso aqui é uma unidade, né, um hospital, né, isso aqui é um leito hospitalar, né, do tempo que eu dizia assim, anterior à cronobiologia, anterior à medicina circadiana. E este aqui é um hospital, né, um leito, né, o mesmo leito baseado, elaborado a partir da medicina circadiana. Qual é a diferença dos dois? Veja, isso aqui é uma grande janela. Essa janela, ela dá para a área, ela permite a entrada de luz, né, natural do sol. Então, aqui o paciente pode saber quando é dia e noite e pode sincronizar ao dia e à noite. A luz aqui é uma luz de qualidade, né, para permitir que a ritmicidade do paciente se mantenha. Com isso, ele tem um melhor desenvolvimento. Mas a gente claramente tem, né, essa questão de um termo fundamental, que é o chamado homeostasia, que é o mecanismo de controle para a manutenção do meio interno constante, que vem lá do Claude Bernard, do final do século XIX. E é o que ocorre? Todas as vezes que eu tenho uma perturbação, né, no meio interno, por exemplo, a diminuição da temperatura corporal, eu ativo receptores, esses receptores levam essa informação até o sistema nervoso central, no caso do hipotálamo, e isso promove respostas que são opostas ao que o estímulo aqui está provocando. Por exemplo, se a diminuição da temperatura, eu vou diminuir a perda de calor, né, pela vasoconstrição, ou aumentar a produção de calor pela, né, o tremor muscular. Mas isso não é exatamente o que a gente vê, né, com a ritmicidade circadiana. A manutenção do meu interno não é constante. Quando eu olho este gráfico é da minha época de mestrado, né, na USP, né, lá no Butantan, em que a gente tem a concentração do hormônio de crescimento ao longo das 24 horas. Veja, a cada 20 minutos era medido, era coletado, né, o sangue, né, de uma criança que estava internada exatamente para esse objetivo. O que a gente observa é que tem uma secreção em pico, fases que não tem secreção de hormônio de crescimento, outro pico, fase sem secreção, outro pico maior, não secretou, outro pico, e aqui ó, ficou. E à noite os picos são muita amplitudes muito maiores, são bastante, né, amplos. O que significa que a fisiologia da noite dessa criança e a fisiologia durante o dia é diferente. Então, a secreção do hormônio de crescimento segue um padrão circadiano. Baixa secreção durante o dia e alta secreção durante a noite. Isso tem implicação tanto para o diagnóstico como para o tratamento. Se eu quero tratar uma criança que tem déficit de crescimento com reposição do hormônio de crescimento, eu tenho que repor o hormônio aqui, antes da criança dormir, e não durante o dia,
porque durante o dia os níveis de hormônio de crescimento de uma criança ele tem que ser baixo, ele tem que ser alto durante a noite. Então, isso é uma mudança drástica, né, na terapêutica, na medicina clássica. E da onde é que vem, então, esse ritmo? Esse ritmo ele pode ser gerado na hipófise, seria uma possibilidade. Mas nós não temos só ritmos, né, do hormônio de crescimento, temos também da temperatura, do cortisol, da função renal, etc. Então, vários parâmetros fisiológicos geram ritmo. Então, isso sugere que haja um marca-passo comum. Esse marca-passo comum seria importante para gerar o ritmo. Então, eu vou comentar esse experimento, né, o Nathaniel Kleitman, lá em 1938, Nathaniel Kleitman, esse sujeito aqui, eles entraram, né, ele juntamente, né, com o Bruce Richardson, entraram dentro de uma caverna e ficaram 45 dias medindo temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e etc. Então, o que eu gostaria de fazer aqui é uma simulação. Imagine em Natal, se fosse em Natal hoje. Então, em Natal, esse aqui é o tempo em Natal. Qual é o horário do nascer do sol? Próximo de 5 horas, e o pôr do sol, 5h20, 26 e tal. Então, em Natal é quase 12 por 12. Então, imagine, isso aqui seria o nascer do sol, então isso aqui é claro, isso aqui é a noite. Eu sei que, né, geralmente, o que ocorre é um indivíduo, isso aqui é claro, é um diagrama, isso aqui seria o episódio de sono. O episódio de sono é na fase da noite. Um indivíduo, né, na sua condição, ele vai mais ou menos, dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário. Que é simplesmente um diagrama, né, então não está bem preciso, muito regular. Mas imagina que se eu entrasse numa caverna, está aqui que eu estou chamando o início do isolamento temporal, sem relógio nenhum, sem nenhuma informação. Como é que ficaria o meu sono? O meu sono não ficaria bagunçado. Ele continuaria rítmico, mas só que em vez de estar, né, ele dormia todo dia no mesmo horário, eu vou dormir cada dia um horário um pouco mais tarde. Em geral, né, o que a gente atrasa, né, por dia mais ou menos meia hora, que dá em torno de 24,5 horas na média da população. E isso, né, é possível porque eu tenho um sistema que a gente chama sistema de temporização circadiana. Então, eu tenho os estímulos do ambiente, como o claro e escuro, que a gente chama de sincronizador, ou Zeitgeber. Zeitgeber do alemão, Zeit é tempo, Geber é doador de tempo, que são detectados pelo meu sistema sensorial, no caso, os fotorreceptores. Eu tenho conexões daqui até o marca-passo, que é o oscilador principal, que nós chamamos metaforicamente de relógio biológico. Eu tenho as vias neuronais que saem aqui do marca-passo e vão até os efetores, que vão gerar aqui, por exemplo, o ritmo de secreção do hormônio de crescimento ou o ritmo de atividade e repouso. Então, é esse sistema que a gente chama sistema de temporização circadiana. Aqui a gente tem um exemplo dele, né, que eu estaria aqui a retina, né, as células ganglionares, né, se projeta aqui lá para o hipotálamo, que é uma região que a gente chama de núcleo supraquiasmático. Então, esse trato aqui, ele é importante para gerar essa informação luminosa e ajustar os nossos ritmos circadianos. E como é que esse sistema funciona? Na verdade, é quando a gente pensa, né, na retina, que a gente tem os fotorreceptores clássicos, os cônios e os bastonetes, a gente descobriu que não é exatamente dessa forma que o sistema circadiano detecta a luz. Então, esse aqui é um exemplo de um trabalho nosso, né? Não foi só, nós não fomos os primeiros, nós somos os primeiros a mostrar isso em primata, mas isso já tinha sido demonstrado, né, em outras espécies, né? Que aqui, no caso, eu tenho um animal que é cego, eu tenho um primata, que é o Calitrix jax, que é um marmosete, né, que é o sagui, né, que ele, né, nós tínhamos aqui na nossa colônia, aqui em Natal, um grupo de saguis que estavam cegos, que eles tinham degeneração da retina, que estudos oftalmológicos mostravam que ele não tinha nem cônios nem bastonetes. Mas, mesmo assim, eles eram capazes de se ajustar ao claro e escuro, igual ao animal. Porque, na verdade, né, aqui é um esquema da retina, né, eu tenho cônios e os bastonetes, que são os fotorreceptores clássicos. Estas informações que saem daqui vão lá, né, para o tálamo, e do tálamo, né, para o córtex occipital, para dar informação de imagem. Mas eu tenho um conjunto de células ganglionares que contém um fotopigmento, que é a melanopsina. Então, são essas células que detectam a presença da luz ou a ausência da luz, então, claro e escuro. São essas células que levam a informação para aquilo que nós chamamos, né, relógio biológico.
São essas células que levam a informação para permitir, né, o reflexo pupilar, por exemplo. Então, a captação da luz ela é diferenciada para o sistema circadiano em relação à captação da luz para a formação da imagem. Então, aqui eu tenho um exemplo claro, né? Eu tenho aqui a luz, né? Ela vai ser detectada aqui pelas células ganglionares que contêm a melanopsina, um fotorreceptor. Aqui a melanopsina, então, é ativada pela presença da luz. E é principalmente ativada pela luz no comprimento do azul. Isso vai ativar tanto o meu relógio biológico, como promover, por exemplo, o reflexo pupilar. E essas informações, elas vão para cá, ó. Aqui eu tenho um conjunto de neurônios, são pares de agrupamentos neuronais, lá no hipotálamo, bilateralmente ao terceiro ventrículo, que formam, né, o que a gente chama de núcleo supraquiasmático, porque esse conjunto de neurônios está acima do quiasma óptico. E lá do quiasma óptico, aqui, que estaria representando o núcleo supraquiasmático, ele se projeta para várias áreas. Por exemplo, ele se projeta aqui para o tálamo se projeta para a amígdala, e com isso, o sistema circadiano modula nossas emoções. Também, ele se projeta aqui para áreas hipotalâmicas, que se projeta, né, lá para o tronco cerebral, para a área tegmental ventral, que está relacionado com o nosso comportamento de medo. Ou vai se projetar indiretamente lá para o núcleo acúmbulo, a estimativa de tempo também sobre a modulação circadiana. Ou projeções para o hipocampo, memória. Nossa memória também tem um controle, tem uma modulação circadiana. Ou aqui pelo pré-frontal, né, que é responsável pela nossa tomada de decisão, que também, né, é modulada pelo sistema circadiano. Na verdade, hoje a gente entende, né, o sistema de temporização circadiano, né, aqui da retina se projetando para o núcleo supraquiasmático, e o núcleo supraquiasmático se provocando para diversas áreas no sistema nervoso central, aqui, por exemplo, pré-frontal, hipocampo, né, o paraventricular do tálamo, o dorso medial do hipotálamo, né, o tronco cerebral, e todas essas áreas também funcionam como osciladores. Então, na verdade, eu tenho uma rede, né, de marca-passo, uma rede de osciladores no sistema nervoso central. Eu gosto de dizer que é o núcleo supraquiasmático, é o maestro, que lê a partitura, aqui via pela retina, a partitura é o claro e o escuro, e ele vai, né, rege todas as outras, né, estruturas neurais que funcionam como osciladores secundários. Uma questão importante para fazer isto é que o sistema, né, aqui o núcleo supraquiasmático, ele não vai agir só de uma forma neural, mas também de uma forma humoral, através da secreção da melatonina, porque o controle da melatonina aqui pela pineal é feito pelo núcleo supraquiasmático, que modula o sistema simpático, que vai liberar, né, aqui a melatonina. E a melatonina vai agir em todo o nosso organismo, se nós formos olharmos. Aqui eu tenho melatonina, receptores para melatonina em todo o sistema nervoso central e nos tecidos periféricos também. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas da área de saúde, é que veja que esta via aqui é uma via simpática. Esse neurônio pós-ganglionar, que vai aqui ativar a pineal para produzir, né, a melatonina, ele vai liberar a noradrenalina, que vai atuar sobre, né, um receptor beta, né, que vai, né, ativar todo um mecanismo de cascata para aumentar a produção de melatonina e de secreção de melatonina pela pineal. Então, se eu estiver utilizando um, né, beta-bloqueador em altas concentrações, pode ser que eu bloqueie, né, a melatonina. Tem alguns pacientes que têm alterações da ritmicidade ou alterações de sono e usam beta-bloqueadores, eu tenho que suspeitar se não é em decorrência do efeito do beta-bloqueador, né, esteja bloqueando, né, a produção de melatonina. Mas não é só, né, a melatonina, o hormônio de crescimento, o cortisol, veja aqui a secreção do cortisol, aqui durante, né, o dia, né, à noite o cortisol cai, ele começa a subir antes da gente acordar, depois a gente acorda, ele está alto, depois ele vai caindo gradualmente. Então, isso é o nível de cortisol, né, normal. Mas, olha, quando o indivíduo ele tem uma hipersecreção de cortisol, então isso aqui é o ritmo normal ao longo do dia, ele aumenta aqui durante a manhã. O que ocorre quando eu tenho uma hipersecreção do cortisol? Eu tenho uma elevação dos níveis médios e o pico do cortisol não ocorre pela manhã, ele ocorre à tarde, de à tarde para a noite, o que
modifica e perturba toda a nossa fisiologia. Olha, aqui é o exemplo, né, do que seria, esse aqui é o ritmo do cortisol dos níveis, né, séricos normais, e esse aqui, por exemplo, da doença de Cushing, ele está lá em cima, eu perco a ritmicidade. Então, isso significa que na hora de eu tratar, eu tenho que tratar, né, com um bloqueio, né, desses níveis elevados. Aqui eu tenho, por exemplo, a secreção do hormônio, né, do TSH. Então, veja, eu tenho níveis baixos de TSH durante, né, o dia, enquanto que à noite tem níveis elevados, mostrando que à noite e o dia, em termos fisiológicos, nós somos diferentes. Então, falando da ritmicidade circadiana, o que é que a gente tem? É o que a gente chama de ordem temporal interna. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o claro e o escuro do ambiente, detectado pela retina, que vai ajustar o nosso, né, maestro, o nosso relógio biológico, que vai, olha, controlar a liberação de melatonina, dos glicocorticoides e de várias outras informações, né? Então, a minha fisiologia, ela só consegue ser explicada, né, de uma forma rítmica, né, num padrão, né, circadiano. Mas esse padrão circadiano, a gente tem que olhar que ele tem uma modificação, né, porque a gente, às vezes, nós não somos iguais, nós temos uma diferença. Por exemplo, tem gente que gosta de acordar cedo para ver o pôr do sol, enquanto que tem outros que gostam mesmo de tarde, gostam da noite, gostam da balada. As pessoas são diferentes. E por que elas são diferentes? Aqui eu tenho um exemplo, claro. Este gráfico a gente chama de actograma, eu já mostrei um para vocês. Cada linha dessa aqui, essa linha vermelha, é o horário, né, do nascer do sol, né? Então, veja que nesta condição aqui, né, aqui eu tenho um indivíduo, ele acorda, né, um pouco antes do nascer do sol, olha aqui, né, a atividade dele é antes da linha vermelha, então ele acorda antes daqui, enquanto que esse outro sujeito, ele acorda bem depois do nascer do sol. Um dia aqui que ele acordou mais cedo, mas veja que ele acorda depois. Esse indivíduo aqui, ele vai dormir bem antes, aqui é meia-noite, então ele vai dormir antes de meia-noite, e esse aqui só vai dormir lá meia-noite. Então, esse indivíduo aqui, ele tem uma tendência a atrasar o início da atividade, do sono, e esse aqui, ele está mais avançado. Isso tudo, a gente vai chamar aquilo que nós chamamos de cronotipo. Então, a gente classifica, né, os sujeitos em vespertino, aqui, desculpa, que é indiferente, né, intermediário, desculpa, e aqui, né, os matutinos. Essas diferenças, elas dependem também dos seus locais. Esse aqui são dados que estão aqui no Circadian Physiology, é um livro do RefNet, que aqui tem o início e duração. Natal aqui está referenciada lá no livro, né, que é baseado nos dados do nosso laboratório, e várias outras cidades, né, ao redor do mundo. Então, por que a gente fala do cronotipo, né, o matutino, o intermediário, né, e o vespertino? As horas de preferência, né? Então, a gente diz, né, que o intermediário é que eu tenho osciladores, que são neurônios, que são muito sensíveis à luz, e outros osciladores que são sensíveis ao escuro, e que há um grau de acoplamento entre os dois. Então, eu não tenho predominância nem a resposta à luz, nem a resposta ao escuro. E o horário de dormir, né, ele é intermediário entre o início do claro e o início do escuro, né, respondendo dessa forma. Porém, se eu tenho uma maior quantidade de neurônios sensíveis ao escuro, a minha tendência, né, é o predomínio de ser mais tarde. Então, as minhas respostas é que o meu oscilador ele vai funcionar mais lento e atrasado. Com isso, eu vou ter, né, o meu cronotipo, o meu fenótipo de vespertino. Vou preferir dormir mais tarde e acordar mais tarde. É o indivíduo, é o aluno que você chama para uma reunião às 7 horas da manhã e ele está sonolento e não consegue produzir nada. Por outro lado, né, à noite, ele está sempre mandando mensagem para você, né, e super acordado. Então, esse é o típico vespertino. Por outro lado, se eu tenho, né, uma maior quantidade de neurônios sensíveis à luz, né, eu vou ter o matutino. Então, com isso, eu vou ter uma tendência, o meu fenótipo é dormir cedo, né, e acordar cedo. É o indivíduo que acorda, né, às 6 horas da manhã e está com um pico total muito ativo, está tendo boas ideias. E quando dá 9, 10 horas da noite, né, ele já está sonolento, querendo, né, ir dormir. E a gente a gente propôs que, né, existe uma outra, né, categoria, que são os bimodais, que são indivíduos que têm muitos neurônios sensíveis à luz e ao escuro, mas o acoplamento entre eles é frouxo. E com isso, em determinados momentos, o indivíduo se comporta, né, como matutino
ou vespertino. A gente fez essa classificação, fizemos essa publicação juntamente com os colegas, né, lá da Universidade Federal do Paraná, né, e aí mostramos isso. Esse aqui foi o nosso trabalho, isso foi uma grande gratificação nossa, né, isso foi publicado em 2010, e o mais interessante é que 2 anos depois, né, os colegas, né, da Alemanha, né, fizeram um trabalho semelhante, né, confirmando o nosso achado. O melhor da ciência é isso, né? Quando você produz alguma coisa, quando você cria uma ideia nova, você quer que os outros confirmem aquilo que você fez. Veja que a figura aqui é semelhante. Então, na verdade, o grupo, né, da Alemanha, eles confirmam, né, o nosso achado, né, da bimodalidade. Mas, se eu olhar o sono microscopicamente, o que é que ocorre lá durante o sono enquanto nós dormimos? Aí, o importante é a gente saber o que é que nos mantém acordado e dormindo, né? Então, uma forma da gente olhar o sono, né, é ver a atividade lá no córtex. Então, eu vou explicar para vocês esse diagrama aqui, que eu vou mostrar. Então, primeira coisa que eu tenho aqui é a nossa sensibilidade. Eu tenho um olho, eu tenho um olfato, eu tenho audição, eu tenho sensibilidade para temperatura, tá, etc. E tudo isso, né, se projeta, né, para o tálamo, e do tálamo vai para o córtex. E o ambiente, né, eu tenho energia, massa, que vai ativar esses receptores, que vai ativar o tálamo, que vai ativar o córtex. E eu posso detectar isso através, né, da eletroencefalografia, né? Então, o que eu vejo é que quando eu estou, né, com os olhos abertos, eu vejo isso aqui, né, uma atividade de baixa amplitude, mas alta frequência. Essa atividade aqui, ela é basicamente em decorrência do estímulo sensorial. Porém, se eu fecho o olho, este padrão aqui de baixa amplitude e alta frequência, ele muda na região occipital para um outro padrão, que é esse padrão que nós chamamos de alfa. Então, isso aqui eu diminuo essa ativação. Se eu diminuo essa ativação, eu vou ter uma ativação mais cortical. E aí eu vejo esse padrão, enquanto eu estou ainda acordado, apenas com os olhos fechados. Mas, né, quando o que nos interessa é a gente olhar não só um canal, mas olhar várias áreas do cérebro. Então, quando a gente utiliza, né, um eletroencefalograma, eu vou usar os canais, né? Então, quando eu falo aqui o F é de frontal. Se o número é ímpar, significa que é esquerdo. Se o número é par, é direito. E o A aqui significa o lobo auricular. Então, é a diferença de potencial entre a região frontal e o lobo auricular, né? E aí eu vejo as atividades, né? O indivíduo aqui acordado, muita atividade. Aqui são os eletrodos centrais, e aqui os eletrodos occipitais, e aqui a atividade ocular. Então, o que a gente tem, né? Enquanto a gente está acordado, eu tenho muita ativação talâmica, muita ativação do hipotálamo e do tronco cerebral. Lembrando que lá no tronco cerebral a gente tem um sistema ativador reticular ascendente, que a gente chama de SARA, que são vias neurais de acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina que ativam o córtex. Lá do hipotálamo, a gente tem histamina e orexina, que também ativam o córtex. Então, eu tenho várias vias ativando o córtex para nos manter em vigília. Mas o que a gente olha ao longo de uma noite, né, isso aqui, claro, são os diferentes, né, fenômenos que ocorrem durante a noite. Então, quando eu vou deitar e fecho os olhos, eu tenho esse padrão, eu tenho aqui um padrão, né, de atividade alfa, muito intenso aqui na região occipital. Eu tenho aqui a atividade muscular, que eu ainda estou acordado. Veja, isso aqui é a atividade do olho, atividade elétrica ocular. Se vocês perceberem, se vocês fecharem os olhos, né, vocês vão perceber que vocês sentem o olho tremer. Então, é esse tremorzinho aqui que a gente percebe, né, enquanto a gente está acordado ainda. E aí, na hora que a gente passa da vigília para o sono, que é o que a gente chama de estágio N1, né, muda radicalmente. O padrão alfa desaparece, esse tremor ocular desaparece, ainda mantém a atividade muscular, mas a atividade agora é diferente. Então, aqui eu já posso garantir que o indivíduo está dormindo. E aí ele passa para uma outra fase, que é o estágio N2. Nessa fase N2 tem essas ondas longas aqui, grandes amplitude, que a gente chama de complexo K, em homenagem ao Gleitman, e isso aqui que são os fusos. Então, nesse momento, a gente diz que isso aqui é um estágio N2. E aí a onda vai se aprofundando drasticamente até ter o que nós chamamos de sono de ondas lentas. Veja que aqui a atividade muscular vai diminuindo. E aí, de uma hora para outra, a gente sai desse aprofundamento aqui, que é o sono profundo,
e passa para um estágio que nós chamamos de sono paradoxal ou sono REM, que é um padrão de atividade elétrica cortical semelhante à vigília, mas tem inibição muscular e a gente tem movimentos rápidos dos olhos. Por isso que a gente chama também isso de sono REM, né, que a gente está dormindo, né, e sonhando. A gente tem esses 4 estágios que são importantíssimos. Então, esse aqui é o vigília, né, de olhos fechados. Basicamente, olha aqui, o tremor ocular e o padrão alfa aqui na região occipital. Porque eu tenho uma diminuição do estímulo sensorial. Quando eu acabo totalmente isso aqui, porque eu bloqueio, porque eu entro no sono, veja, o tremor ocular desaparece. Olha aqui o tremor ocular, porque estava acordado, dormiu, acabou o tremor ocular. E as ondas aqui agora acabou também, né, o padrão alfa. Aí aprofunda mais, aparece o complexo K, né, e os fusos. Esta é uma fase que eu estou começando a aprofundar o sono. Depois eu entro no sono paradoxal, sono REM. Então eu fico ao longo da noite tendo esse ritmo, sono de ondas lentas, sono paradoxal, sono REM, sono de ondas lentas, sono paradoxal. E isso vai acontecer aproximadamente, né, 4 a 5 ciclos desses ao longo de uma noite. Né, e que isso é importante. É a gente entender que o sono ele não é um fenômeno passivo. Então, a gente tem isso aqui. Então, na primeira noite, a gente tem muito mais sono de ondas lentas, com pouco episódios, né, episódio de pequena duração de sono paradoxal, sono REM, mas na última fase do sono, a gente tem menos episódios de sono de ondas lentas e mais episódios de sono REM. Então, a gente tem, que a gente pode dizer claramente que na primeira fase do sono, na primeira metade da noite, a gente tem sono profundo, sono de ondas lentas, e na última metade a gente tem muito mais sono paradoxal, sono REM. Mas quais são as funções do sono, né, para a gente poder compreender? A gente diz que são várias, né, não é uma só. Conservar energia, sobrevivência, restauração do corpo e também para a nossa cognição. Então, olha, se a gente for olhar, né, a duração do sono com o metabolismo, a gente vê claramente que os animais com maior metabolismo dormem muito mais do que os animais com menor metabolismo. Isso aqui são os intermediários, nós estamos aqui no intermediário em relação à taxa metabólica, né, e o metabolismo. Então, veja que um morcego que tem uma taxa metabólica altíssima, né, dorme muito, já que, né, os ungulados, né, os cavalos, os bovinos, tal, né, os caprinos, né, têm um metabolismo mais baixo, né, e dormem, né, bem menos, tem menor necessidade de sono. Então, a gente tem essa correlação clara. Maior metabolismo, maior necessidade do sono. Menor metabolismo, menor necessidade de sono. Agora, quando nós vamos olhar nós humanos, o que a gente vê? Isso aqui é um dado bastante interessante. É que a gente estudando a população, né, isso aqui é duração de sono, isso aqui é o índice de massa corporal. Então, os indivíduos que menos dormem, ele tem maior índice de massa corporal, né, e também maior circunferência abdominal. Por que isso aqui? Na verdade, essa menor duração de sono não é a duração de sono fisiológica, é o indivíduo que está sendo privado parcialmente do sono. O que implica a gente dizer, de conclusão desse trabalho, é que privação parcial ou total do sono altera o nosso metabolismo, aumenta a nossa fisiologia de armazenar mais gordura, aumentando a nossa taxa metabólica, aumentando o nosso índice, né, basal, né, aumentando a nossa circunferência, porque vai ter mais acúmulo, né, de gordura no nosso corpo. Então, a privação do sono parcial que ocorre hoje na população é um dos fatores que contribui com o aumento da obesidade, né, na população. Isso é taxativamente, isso já está muito bem definido, né, na literatura científica. Para sobrevivência, então, existe inclusive padrões diferentes de sono. Isso aqui é as zebras que são, na verdade, está numa condição que elas são presas, né? Tem predador, isso aqui é uma savana africana, o predador, os leões, né? Os felinos em geral. Então, veja que eles dormem numa situação bastante interessante, eles dormem deitados, mas quando eles estão em grupos grandes, eles dormem no centro e os animais que estão na periferia não dormem. E aí fica, esses animais que estão na periferia vão para o centro e os animais que estão no centro dormindo acordam e vêm para a periferia. Então, você tem uma organização de padrão comportamental do sono complexo. Aqui é uma outra situação, provavelmente vocês já viram isso aqui, né? Uma ave só com o pé,
né, dormindo. Então, essa situação significa que as aves elas podem utilizar esse instrumento que é dormir só com um único hemisfério. Então, se você pega um pardal, né, e põe eletrodos para registrar a atividade cortical dele, você vai ver que ele dorme com os dois hemisférios. Mas se você colocar próximo da gaiola onde está o pardal um gato empalhado, ele vai começar a dormir só com um hemisfério. Ele dorme primeiro com o hemisfério direito, depois o esquerdo, depois o esquerdo. Ele fica oscilando, ele nunca dorme com os dois hemisférios, porque dormir com os dois hemisférios, ele fica incapaz de saber o que está acontecendo no ambiente. E com isso, né, dormindo só com o hemisfério, ele parcialmente está sabendo o que está acontecendo no ambiente. Essa estratégia de dormir só com o hemisfério é também realizada por golfinhos, né, que dormem também só com o hemisfério durante a noite, para poder eles não, né, dormir com os dois, eles podem se afogar. E é para a restauração do corpo, né? Ou seja, que o hormônio de crescimento é claro, ou seja, por que eu tenho mais secreção do hormônio de crescimento durante o sono? Porque durante o sono eu estou tendo mudanças drásticas, né, no nosso corpo. Do mesmo jeito, olha, quando eu estou, né, crescendo mais, é quando eu mais durmo. Né? Isso é fundamental. E esse, né, é uma questão importante que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo vocês estão vendo aqui é o animal dormindo e o animal acordado. Isso aqui é o fluxo sanguíneo, e aqui o que eu estou vendo, né, é a drenagem linfática. Né? Então, veja, essa drenagem linfática, né, ela é maior enquanto nós estamos dormindo do que enquanto nós estamos acordados. E se eu privo de sono, essa drenagem linfática não ocorre. Isso aqui é drenagem linfática no cérebro, certo? Drenagem linfática no cérebro. Isso aqui é o cérebro do indivíduo acordado e o indivíduo dormindo. Então, quando o indivíduo, né, dorme, né, você tem uma limpeza, né, dos metabólitos produzidos pela atividade neuronal durante o dia. Então, essa hoje, né, é uma coisa que tem sido estudado muito nos últimos anos e mostra a importância do sono na restauração da atividade, né, cerebral. E para a cognição? Esse é um dos trabalhos nossos, né, lá dos anos, do início desse século, né, na época, eram minhas estudantes de iniciação científica, em que a gente estudou essa relação entre, né, o ciclo sono-vigília e a performance acadêmica em estudante de medicina. E o que a gente mostrou claramente, isso aqui é um típico de um episódio, cada barra dessa em preta é um episódio de sono. Veja que esse sono aqui é mais ou menos regular. Aqui, olha, os episódios de sono, um dia médio, um dia longo, um dia curto, e cada hora o início do sono num horário diferente. E o que a gente observou é que os estudantes que tinham pior desempenho eram os estudantes que dormiam muito mais tarde, os indivíduos que dormiam menos e os indivíduos que tinham sono mais irregular. Então, a irregularidade, né, prejudica, né, o desempenho. E aí, recentemente, a gente vem estudando como é que os estudantes alocam o seu horário de sono, né, no desafio de fazer uma avaliação. Tipo o seguinte, o estudante ele pode estudar, ele pode dormir e ir para a avaliação. E aí a gente fez, né, vimos várias estratégias que os estudantes fazem. Tem aquele que dorme primeiro, aí acorda no meio da noite e vai estudar e depois vai fazer a prova. Ou tem aquele que dorme, aí acorda, estuda um pouquinho, volta a dormir e vai fazer a prova. E tem aquele que fica, né, estudando, né, depois, né, vai dormir e vai fazer a avaliação. E tem aquele que passa a noite inteira, né, estudando, sem dormir, e vai fazer a avaliação. Só que eu também tenho aquele que não muda a rotina, que é o indivíduo que não atrapalha o sono dele. Então, eu tenho aqui um indivíduo que dorme e estuda, que era 12%, o que dormia e estudava, né, e dormia de novo, 5%, o que primeiro estudava e depois dormia, 44%, o que não dormia de jeito nenhum, passava a noite estudando, né, em 5%, e aqui que não mudava a rotina, ou seja, que dormia a noite inteira, 32%. Então, isso aqui era dos estudantes de medicina do primeiro, né, e do segundo ano do curso de medicina aqui na UFRN, aproximadamente quase 300 estudantes que nós avaliamos. E o que a gente descobriu que, é claro, quem era aqueles estudantes que, né, não dormia de jeito nenhum? Era o que nós chamamos os vespertinos. E os estudantes, né, que dormia, né, e acordava cedinho para estudar eram os matutinos. Né? Então, a gente vê essas diferenças, né? Então, você tinha uma influência do cronotipo. E o mais interessante, quando nós formos olhar o desempenho, então, o desempenho aqui, nós avaliamos a partir do coeficiente, né, final, a nota final de duas disciplinas,
né? Então, o que a gente viu é que boa parte dos estudantes, então aquele estudante que não mudava a rotina, né, então ele tinha, em média, nota próxima de 8. Né? Enquanto que os estudantes que não dormiam de jeito nenhum, em média, olha, ele tinha nota abaixo de 7. E tinha uma diferença estatística significativa. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que, em parte, esses estudantes aqui, eles não têm um hábito regular de sono, nem têm um hábito regular de estudo. E a gente precisa ter uma intervenção comportamental com os estudantes para ensinar tanto eles terem uma regularidade no estudo, mas uma regularidade também, né, no sono. E quando a gente vai falar, né, aqui desse horário, tanto esta fase como esta fase aqui, as duas são importantes para a gente, né, aprender. Que é por isso que nesta semana, novamente, né, a Sociedade Brasileira do Sono, ela lançou um manifesto em 2017, orientando, né, sugerindo para que as escolas dos adolescentes, ou seja, os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, começassem a partir das 8h30. Porque, no geral, no Brasil, as aulas começam às 7 horas da manhã. Mas os estudantes vão dormir tarde, né, por causa de vários fatores, inclusive, né, os fatores sociais. E com as aulas começando, né, às 7 horas da manhã, você acaba privando essa parte final do sono, né, porque o estudante tem que acordar, né, tem que se preparar, ir para a escola, ter um deslocamento e tudo. Então, ele chega na escola sonolento, e ele fica constantemente privado de sono. Com isso, ele tem prejuízo na aprendizagem. Porque nós sabemos que nessas duas fases, a gente tem aquilo que nós chamamos de atividades neurais importantes, que promove o que nós chamamos de, né, reverberação neuronal. Então, os mesmos circuitos neurais que são ativados durante a nossa vigília né, por causa dos estímulos sensoriais, eles são reativados durante a noite enquanto estamos dormindo. E isso faz as nossas memórias serem consolidadas. Então, por isso que o sono ele é fundamental, né, para a nossa cognição, para a nossa aprendizagem. E qual é essa relação entre o sono e a ritmicidade circadiana, né, com a atividade física, né, e a nutrição? Né? Então, basicamente, a gente tem aqui o sistema de temporização circadiano, que controla nossos ritmos biológicos, e o nosso sistema motor, que é fundamental para a nossa atividade física, para o nosso esporte. Então, o que a gente sabe é que o sistema de temporização circadiana otimiza a nossa performance motora, mas que também a nossa performance motora funciona como um sincronizador, um mecanismo que ajusta o nosso relógio biológico. Então, veja, uma das formas que a gente vê isso é a atividade física. Isso aqui foi um estudo, né, mostrando que a atividade física, né, que no caso foi feito esse experimento com a bicicleta, ela melhorou tanto a regulamentação, né, melhorou a eficiência, né, do sono, né, melhorou o ajuste da ritmicidade circadiana. Então, isso é importante. Há um exemplo real aqui de como um sistema motor, né, ajusta, né, o sistema de temporização circadiana. Né? Então, veja, isso aqui aconteceu isso aqui são 2 dactogramas, durante a pandemia. Se a gente olhar aqui, esse sujeito, no primeiro momento, ele estava aqui com esse padrão, que ficou com os padrões do ciclo sono e vigília muito irregular. E esse aqui ele está melhor. Por que ele melhorou? Ele melhorou exatamente por isso, atividade física. Esse aqui são dactogramas meu, pessoal. O que a gente vê aqui? Esse tipo aqui, de atividade aqui, é enquanto eu estou andando de bicicleta, porque eu estou com o actímetro no punho, a bicicleta vibra, né, então eu tenho um registro da atividade. Então, você tem uma melhora do padrão. Se vocês olharem aqui, ó, aqui seria a fase de sono. O sono aqui eu tenho vários movimentos, vários despertares à noite. Aqui não tem nenhum. O sono está limpo e claro. Por quê? Porque a atividade física ajustou, melhorou o ajuste do meu relógio circadiano. Então, veja a regularidade que ficou. Maior regularidade, maior eficiência do sono, né, pela atividade física. Por que isso ocorre? A gente acredita que é mecanismo, né, de liberação ativando, né, os núcleos da RAF, você tem grandes liberações, ativação dos circuitos de serotonina, os circuitos neuronais lá que saem do núcleo da RAF, que se projetam para o núcleo supraquiasmático, o nosso relógio biológico, e aí ajusta a ritmicidade circadiana, mas atuam, né, também para a área preóptica, ali no prosencéfalo basal, e isso ajusta os estágios de sono e ajusta a ritmicidade circadiana.
e assim eu tenho um ciclo sono-vigília muito mais, né, regular, né, e com a grande amplitude. Por outro lado, a gente pode fazer uma sincronização pelo alimento. Veja que isso aqui eu tenho um diagrama mostrando a atividade aqui de um roedor, né, um animal noturno, e que se eu aqui estaria na condição de ab libitum, então ele pode ter comida a qualquer hora. A partir desse dia aqui, a alimentação ela é restrita só para esse horário. E a gente vê claramente que o animal tem um processo de atividade, uma antecipação da atividade motora. Essa antecipação da atividade motora, a gente vê aqui, isso aqui é o dado real, mostrando a antecipação, e esta antecipação sugere o quanto que a alimentação pode ajustar, né, o sistema circadiano. Então, o que eu tenho aqui é que o sistema de temporização circadiana, né, se ajusta o meu sistema, né, digestório, o meu sistema metabolismo, né? Então, você tem um processo de otimização, mas também a alimentação aqui claro, substâncias produzidas no meu metabolismo também vão funcionar como meu sincronizador. Esse aqui é um modelo que nós propusemos, né, alguns anos atrás, né, lá em 2009, né, eu e um aluno meu, o Breno, é que a alimentação, né, ela vai gerar os vários sinais humorais que vão funcionar tanto, né, como as pistas pré e pós-prandiais para ajustar os nossos sistemas de temporização circadiana, processo de retroalimentação, isso tudo vai gerar, né, a ritmicidade, né, circadiana ajustado tanto pela luz como, né, também pela alimentação. As duas coisas são importantes, né? E então, o que eu queria, né, finalizar para vocês é dizer duas coisas. Primeiro, dormir pouco é que é bobagem. E segundo, é claro, né, convidar vocês a continuarem, né, na nossa semana de esporte e nutrição, porque amanhã nós teremos, né, a professora Elizabeth, que vai detalhar mais sobre crono e nutrição. Depois nós teremos, né, o professor Marco Túlio, que vai detalhar mais essa relação do sono com a atividade física. Então, eu gostaria, né, de agradecer pela atenção de vocês. Vou ficar à disposição agora para a nossa fase, né, de discussão, né, para as questões que vocês queiram fazer, tá? Esse aqui é o nosso canal, né, do nosso laboratório lá no YouTube. A gente tem alguns vídeos, né, algumas videoaulas sobre cronobiologia, neurobiologia do sono. Este é meu e-mail, né, que quem quiser mandar algum e-mail, alguma dúvida, a gente está, né, à disposição. Né? João, muito obrigada pela palestra. Você recebeu vários feedbacks positivos aqui no nosso chat. E tivemos algumas perguntinhas. Já posso ir para a primeira? Pode sim, querida. Os índices de hormônio de crescimento são maiores de noite nas crianças ou quando elas dormem? Esta é uma pergunta muito interessante, né? E aí a resposta é as duas coisas, né? Então, imagine que eu tenho um conjunto de fatores que vão modular a hipófise na produção do hormônio de crescimento. Uma parte é pelo sistema circadiano, o que vai modular, facilitando, né, estimulando a produção e a secreção do hormônio de crescimento à noite. Mas se eu não dormir à noite, né, se também não houver o sono, isso vai acabar promovendo uma hiperatividade do meu sistema, né, ativador reticular ascendente, e isso vai diminuir a produção do hormônio de crescimento. Quando eu era criança, minha avó dizia, menino, vai dormir, senão tu não cresce. Não sei por que ela dizia isso, né, como é que ela sabia, mas ela tinha razão. Se você não dorme, você tem menor secreção do hormônio de crescimento e você cresce menos. Porém, né, se você dorme durante o dia, isso não implica que você vai ter grandes picos do hormônio de crescimento. Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter o sono, né, estando, né, regulado, né, junto com o sistema de temporização circadiana no horário correto. Então, a coincidência das duas coisas, do sono e da ritmicidade circadiana, faz com que, né, o hormônio de crescimento tenha níveis bem elevados. Agora a próxima.
a diferença do horário de treino para o ganho de força no hormônio do crescimento? Essa também é uma outra questão importante, né? Porque aí são duas coisas, né? Porque na hora que você vai falar em relação ao horário do treino, né? Porque a questão é, se você tem que olhar dois pontos importantes. O primeiro é a regularidade do treino. Se eu estou treinando em horários regulares, isso vai fazer o quê? Vai promover um maior ajuste da minha ritmicidade circadiana. Significa que o meu ciclo sono e vigília vai ficar mais regular. Porque a atividade física, né, ela funciona como, né, um processo de sincronizador. A luz, né, e a atividade física. Então, se eu mantenho o mesmo horário, se eu mantenho um horário regular, isso ajuda. Aí vai, bem, e qual é o horário melhor? Né? Aí vai depender um pouco da pessoa, vai depender do cronotipo. Mas tem aquilo que nós chamamos, né, de horários, né, que são basicamente em zonas proibidas. Qual é a zona proibida do horário do treino de uma atividade física? O horário noturno. Né? O horário muito próximo do horário de dormir. Porque o horário muito próximo de dormir, o que é que ele faz? Todas as vezes que eu faço uma atividade física, né, estou treinando, né, eu estou promovendo uma estimulação de toda a minha própria percepção, né, eu aumento a minha temperatura, eu aumento a minha liberação de noradrenalina, de adrenalina, tudo isso aumenta a ativação cortical. Se eu aumento a ativação cortical, eu vou ter dificuldade de iniciar o sono cedo, se eu fizer atividade física muito próxima do sono. Porém, se eu fizer atividade física, né, mais longe, aproximadamente pelo menos 4 horas antes do horário de eu dormir, isso vai fazer o inverso, porque no início que eu faço o treino, eu fico hiperativado, depois essa hiperativação cai e me induz ao sono. Então, se eu faço isso distante, né, essa queda vai coincidir com o horário que eu vou dormir. E aí eu vou dormir profundo. Aí eu vou entrar principalmente nos estágios N2, N3, o N3, que é o sono de ondas lentas, que é o sono profundo, que é exatamente quando a gente tem, né, uma grande liberação, aqueles grandes, né, pulsos de secreção do hormônio de crescimento, eles vão ocorrer exatamente nos estágios N3. E a atividade física ajuda você a ter, né, aquilo. Agora, né, eu tenho que fazer atividade física, o treino tem que ficar distante do horário do sono. Então, são duas coisas. Fazer distante, se o indivíduo prefere fazer pela manhã, não tem problema, ele faz pela manhã. Se ele prefere fazer à tarde, ele não tem problema, ele pode fazer à tarde. O importante é que seja regular. Agora, o que ele não pode é fazer muito próximo do início do sono, do horário típico de dormir. Ficou bem claro. E agora, a sensibilidade dos hormônios com a luz pode alterar? Pois tem muitas pessoas que, ao mudar os hábitos, mudam também os horários de sono e de rendimento. Essa pergunta, né, deixa eu ver se eu consigo, né, entender. Na verdade, né, a gente tem um conjunto de hormônios, né, que eles vão estarem regulados pela ritmicidade circadiana. E a ritmicidade circadiana vai estar regulada pelo claro e escuro. Então, se eu mudo, né, os meus horários de sono, né, se eu vou dormir mais tarde ou se eu durmo mais cedo, eu vou mudar também, né, o momento em que eu estou se expondo a mais à luz. Né? Então, isso, né, pode modificar drasticamente a secreção de alguns hormônios. Então, né, quando a gente é criança, né, a gente mais ou menos tem o controle dos pais e a gente dorme cedo, acorda cedo, não tem tantos problemas de sono. Mas a gente tem reclamado, né, a gente tem chamado a atenção que, né, fazer com que a criança acorde 5 horas da manhã e você coloca essa criança, né, porque ela mora distante, né, da escola, coloca ela dentro, né, de uma van, ela vai dormindo. O que a gente mais vê, né, na cidade são as vans, os transportes escolares com a criançada dormindo. Ou se você vai dentro de um ônibus, você vê o pai ou a mãe com o seu filhinho pequeno e ele dormindo no colo
né, no transporte para ir para a escola. O que é que a gente está fazendo ali com isso? A gente está prejudicando, fazendo um despertar precoce dessas crianças, e aí a gente está modificando, né, as liberações dos hormônios. E, às vezes, né, está prejudicando, né, a exposição à luz dessas crianças. Então, isso tem uma implicação muito grande no rendimento, porque se você priva do sono, né, você vai acabar, né, reduzindo o rendimento, né, escolar desta criança. Né? E esse rendimento, né, ele não é só o rendimento cognitivo, ele, inclusive, é o rendimento físico. Aí a gente vai para os maiores, né, os pós-adolescentes, os adultos. Então, imagina que, né, nos Estados Unidos, a gente tem já vários estudos mostrando isso, porque a diferença de fuso horário entre a costa leste dos Estados Unidos e a costa oeste é de 5 horas. Então, se os jogos de futebol americano, eles ocorressem sempre às 9 horas da noite, então, quando o jogo seria na costa leste dos Estados Unidos, o time que vem lá da Califórnia e vai jogar lá na Flórida, é 9 horas da noite para o time da Flórida. O time da Califórnia não é 9 horas da noite, porque eles saíram lá, né, com um horário, né, bem diferente. Então, não vai ser 21 horas, vai ser 16 horas. Então, vai ser no meio da tarde. Então, eles vão estar no máximo e vão estar muito próximo do outro. Então, vão estar jogando na condição, né, de igual para igual. Mas, se for o inverso, se o jogo for 9 horas na Califórnia e o time da Flórida for jogar lá, né, para o time da Califórnia, 9 horas da noite. Mas para o time da Flórida, não é mais 9 horas da noite, já é 2 horas da manhã. E aí, 2 horas da manhã significa que a performance está lá embaixo. Por quê? Porque faz muito tempo que o time da Flórida já não está mais se expondo à luz, os hormônios estão todos lá embaixo, a performance está bem diferente. Se a gente for medir, né, as temperaturas, a gente vai ver que a temperatura está lá embaixo, então a performance física daquele time que saiu da Flórida vai. Então, fizeram um estudo mostrando de que, proporcionalmente, os times da costa, né, oeste, né, eles, nos Estados Unidos, no futebol, eles tinham 4 vezes mais, né, chance de ganhar por causa disso, quando os jogos eram nesses horários, que prejudicavam os times, né, da costa leste. E aí eles tiveram que mudar, né, todas as regras em termos de horário para não beneficiar nenhum time nenhum outro. Então, o horário, né, da competição, né, ela é fundamental. Então, são 2 horários importantes. Né, é o horário do treino, preferencialmente o treino seja semelhante ao horário da competição. Os horários do treino, preferencialmente, eles devem ser regular, né, para garantir, né, que o indivíduo tenha as melhores performances. E aí, é claro, né, se você... Aqui no Brasil, a gente não tem tantas diferenças de fuso horário. A gente tem mais um comprimento, a gente não tem tanto esses problemas. Mas a gente já vai ter os problemas, né, de luminosidade, que é durante o dia. Né? Então, aqui no Nordeste, a gente não tem quase nenhuma diferença entre o verão e o inverno. Mas já, por exemplo, no sul do país, né, já tem diferenças bastante. Né? Ou seja, a quantidade de luz agora, né, em Porto Alegre, né, é muito maior, né, do que a quantidade da noite. Enquanto aqui, que é quase a mesma coisa. Quando for no inverno, é o inverso. Né? Porto Alegre vai ter muito mais horas de escuro e menos horas, né, de claro. Então, isso também vai ter, né, influência, tanto na produção hormonal como, né, no desempenho. Conheço pessoas que têm espasmos musculares quando estão começando a dormir. Esses espasmos ocorrem apenas até aquela fase 1, pois nela ainda tem estímulos musculares. Olha, aí existem 2 coisas, né, que ocorrem. Né? Na verdade, quase todos nós temos esses espasmos, que na verdade são quando nós estamos numa situação, né, que não estamos deitados, né, ou estamos sentados, ou estamos querendo dormir meio numa posição, e aí, quando a gente sai da vigília para o sono, a gente já tem uma queda, né, da atividade muscular. Porque durante a vigília a gente tem, né, uma atividade muscular constante.
principalmente da musculatura posterior, a musculatura dorsal, que é a musculatura gravitária. A musculatura do pescoço, a musculatura das costas, tá? A musculatura posterior dos membros inferiores. E aí, na hora que eu estou começando a dormir, eu posso ter uma mudança desse controle, aí eu posso ter espasmos musculares, né? Que aí, no caso, né, porque na hora que eu tenho um flexor e um extensor, se eu diminuir a ativação do meu motoneurônio do músculo flexor, eu tenho um estiramento de e aí eu promovo um reflexo de estiramento, e aí eu tenho esse espasmo. Isso é comum acontecer. Agora, tem outras situações, que é a situação que, às vezes, o indivíduo ele começa a ter problemas, né, de controle muscular, principalmente dos circuitos dopaminérgicos que tem no tronco cerebral, que vai fazer, né, a projeção, né, descendente, que vai modular essa atividade do motoneurônio. Então, às vezes, isso é um problema neurológico que a gente precisa avaliar. Se acontece, né, esses espasmos constantes, com a frequência quase que diária, durante, né, o início do sono, e que isso se repete, e inclusive prejudica o sono, a gente precisa avaliar para ver se isso não é um problema neurológico da deficiência desse sistema dopaminérgico. Essa é uma coisa. Agora, a terceira condição, que aí já não é um espasmo muscular, é a atonia muscular brusca que ocorre, é quando a gente entra direto no sono REM. Então, assim, o sono REM, que é o sono paradoxal, a gente tem a atonia mesmo muscular, de toda a musculatura. Não é só da musculatura extensora ou flexora, é inclusive da musculatura antigravitária. Então, o que ocorre? Você tem uma inibição, se você estiver registrando o potencial de membrana do motoneurônio, ele está totalmente hiperpolarizado, então não tem atividade. Porque a gente não tem inibição do músculo, a gente só tem inibição do motoneurônio. Então, isso ocorre de uma forma ativa durante, né, o sono paradoxal ou sono REM. Então, às vezes, a gente está privado de sono, principalmente de sono REM, e aí a gente entra em sono REM de uma forma rápida, né, de uma forma, né, imediata. O que ocorre, às vezes, a gente está em sala de aula e tem aquela famosa piscadinha, né, a gente cai o pescoço. O que foi aquilo? É que você entrou por uma questão de milissegundos, né, em sono REM, e você fez a atonia da musculatura do pescoço. E a sua cabeça cai, né, porque o pescoço está sempre ativo, né. Ou, outras vezes que ocorre, você tem uma inibição da musculatura dorsal, e você acha que quase caiu da cadeira, olha para um lado e para o outro, e ninguém percebeu nada. Na verdade, foi questão de milissegundos que você tem essa inibição. Além disso, né, quando a gente tem um sono REM, a gente está com essa inibição da musculatura, né, se a gente tem um despertar rápido durante, né, o sono REM, o que ocorre? A gente desperta parcialmente nosso cérebro, está, né, acordando do cérebro, mas não acordou da musculatura. Então, a gente acorda com paralítico, com paralisia do sono, que a gente chama. A gente acorda e não consegue se mexer. Quando a gente está muito estressado, isso pode acontecer, porque, na verdade, ocorreu uma dissociação. Durante o sono REM ou durante o sono paradoxal, né, o que ocorre assim, são dois sistemas. Um sistema dessincroniza o córtex e o outro inibe a musculatura. Para a gente acordar, esses dois sistemas eles precisam ser desativados simultaneamente. E, às vezes, você desativa, né, o que está dessincronizando o córtex, mas não desativa o que está inibindo o motoneurônio. E aí você acorda e está lá paralítico. O paciente chega para você e diz, doutor, né, eu acordei, eu acho que eu tive um AVC, que eu não conseguia se mexer. O paciente ele acha aquilo uma situação, né, muito, né, drástica para ele, porque ele não consegue realmente se mexer, ele não consegue falar, mas ele consegue mexer os olhos. Então, ele está vendo o que está acontecendo. E, às vezes, né, esse despertar ele não está tão claro, e o indivíduo pode alucinar, né? Então, ele fica totalmente confuso, né, naquilo. É nessa fase também que a gente chama de paralisia do sono. Isso, né, às vezes, se ocorre de uma forma regular, uma frequência muito grande, a gente precisa fazer uma avaliação clínica. Mas ela pode ocorrer quando o indivíduo está muito estressado, quando ele faz uma hiperatividade, né, motora. É comum a gente ver relatos,
né, de atletas que fazem, né, essas hipermaratonas, né, de ficar horas e horas, né, correndo, né, ou atletas que vão fazer essas competições, né, que são várias competições simultâneas, né, ou em ciclismo também, que são o Giro, por exemplo, o Tour de France, o Giro da Itália, o Giro de Portugal, que são grandes, né, atividade física por muito tempo e muito intenso, né, pode, né, gerar esse tipo, né, de respostas anômalas que ocorre, né, com o sono. Muito interessante. E quando se trata de adultos, eu escuto algumas pessoas falando que não precisam dormir 8 horas por dia. Existe diferença dessa necessidade de horas de sono para diferentes indivíduos? Existe. E essa diferença está bastante já clara, determinada, né? Ela tem muito a ver com o metabolismo do sujeito. Do mesmo jeito que tem... quem é da área de nutrição sabe que tem pessoas que, né, tem, inclusive, né, dificuldade de engordar, né? Ou seja, o sistema de acumular, né, gordura dele, né, não é tão eficiente como o sistema de gastar. Tem um sistema daquele jeito, enquanto tem outros que têm uma facilidade grande, né, de acumular gordura. São sistemas metabólicos diferentes. Às vezes é por uma questão da tireoide, às vezes é questões intrínsecas, geral do organismo. A gente, às vezes, é alto ou é baixo. Às vezes, a gente também tem necessidade de dormir mais ou menos. Aí eu sempre, quando as pessoas me perguntam isso, e como é que eu sei? As férias. Como é que você se comporta nas férias? Como é que você fica quando você acorda, né, e tranquilamente está no ponto de correr sem problema nenhum? Então, veja, que neste caso a gente chama os grandes dormidores, quem dorme um pouco mais de 9, necessita de mais de 9. Se ele não dormir 9 horas por noite, ele passa o dia todo sonolento. Enquanto outros, que a gente chama de pequenos dormidores, são aqueles que necessitam só de 6 horas. Dormem, alguns são 4 horas e meia, né, e acordam tão super bem. Eu já, uma certa vez, né, eu fui chamado para atender um senhor, né, na verdade, uma colega pediu para mim ver o pai dela, né, ele tinha 70 anos de idade. E a queixa dele é que ele não estava conseguindo dormir bem. Eu fui ouvir a história dele, descobri que ele não tinha problema de sono. A vida inteira, ele dormiu 5 horas de sono. Né? E aí, o que é que aconteceu, né, neste caso? Né? Ele trabalhava no banco, né, do Brasil, acordava cedo para ir trabalhar, e tinha, né, um pequeno bar na sua casa, em que os amigos iam para lá toda noite e ficavam contando história, discutindo política, essas coisas que a gente faz para resolver o mundo, né, conversando entre amigos. Mas aí os amigos foram adoecendo, alguns morrendo, e não tinha mais essa atividade noturna para ele. E os amigos desapareceram, ele fechou o bar. Então, ele com 70 anos de idade, ele não tinha o que fazer à noite. Então, ele tinha dificuldade de iniciar o sono. Na verdade, ou quando ele dormia, ele acordava cedo, não tinha um trabalho. Então, a vida dele sempre, ele dormiu muito pouco, 5 horas. E aquele era o natural dele. Mas depois, quando ele era mais jovem, né, antes de se aposentar, ele tinha atividades logo cedo, porque ele ia para o trabalho, e à noite, encontro com os amigos. Agora ele não tinha mais os encontros com os amigos e nem tinha mais o trabalho. Olha, você tem que... que eu disse para ele, ó, você tem que arranjar alguma coisa para fazer. Vai ler, vai escrever poesia, vai fazer coisas que você gosta. Vai ocupar o seu tempo, você não precisa dormir. Nós não somos obrigados a dormir 8 horas. A verdade é assim, em média, a população necessita 8 horas por dia. Mas tem gente que necessita menos e tem gente que necessita mais. E o ideal é cada um descobrir a sua e respeitar aquilo que você necessita. Então, o que eu digo, olha, quantas horas por noite você precisa dormir para acordar espontaneamente e passar o dia desperto sem ficar sonolento? 8 horas? Então, durma 8 horas. 4 horas? Então, durma com as suas 4 horas e procure outras coisas para fazer. Se é 12 horas, 10 horas, vá lá.
E não tem essa coisa de história de dizer que dormir pouco faz você ficar mais esperto. Não, isso é bobagem. Se você dormir menos do que você necessita, você vai ter problema de saúde. Eu gosto sempre de dar o exemplo, né? O Einstein dormia 12 horas por dia, em média. Agora, ele fazia assim, ele ocupava as 12 horas de vigília dele de uma forma, né, muito especial. E foi um gênio para a humanidade. Então, o que a gente precisa é dormir bem, né, e viver as nossas horas de vigília também de uma forma, né, saudável, né, e produtiva. Perfeito. Agora a gente vai para a última pergunta. A classificação do cronotipo do indivíduo tem relação com um horário mais adequado para a prática de atividade física? Tem. Existe, né, vários trabalhos, existe um trabalho recente muito interessante, né, quem quiser pode me mandar, que eu mando o trabalho, né, que você mostra assim, que a diferença entre a performance, o que foi feito, por exemplo, nesse trabalho foi um grupo, né, de atletas que faziam, né, corridas, né, então pegava assim, treinamentos, qual a melhor performance para eles fazerem treinamento de tiro, né, de 100, né, 500, tal, 1 quilômetro, tal. Então, os vários, né, atletas, vendo a melhor performance dele, vendo que os matutinos são bastante cedo, né, lá próximo, entre 7, 6h30, 7, 8 horas, os intermediários muito próximos, enquanto que os vespertinos bem mais tarde, lá depois das 10, 11 horas. E uma diferença, né, em termos de performance, que estava em torno de 15% a 20%. Então, claro que para mim, que não sou um atleta, a diferença de 10, 15 ou até 50% da minha performance não muda muita coisa. Mas para o atleta de performance lá na frente, o indivíduo, o atleta que está lá nas Olimpíadas, a diferença, né, de performance dele, 1% é muita coisa. Porque se você vai ver, por exemplo, a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro, numa competição de natação é de milissegundo. Você bate recordes em milissegundos. Então, você precisa estar numa performance ideal. Recentemente, também tem um estudo feito, né, com os atletas de natação na Olimpíada de Pequim, mostrando que quando foi, né, as competições eram feitas pela manhã ou à tarde, né, depois elas foram treinando para fazer só à tarde, né, e os indivíduos que treinavam mais à tarde, que tinham um cronotipo mais vespertino, foram os indivíduos que tiveram a melhor performance. Não é isso que determina, melhora. Né? Claro que vai determinar o treinamento, a alimentação e várias outras coisas, né? Mas o cronotipo, né, vai modular, sim, né, a performance, né, na prática de atividade física. Bom, John, de pergunta era isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir palestrar aqui hoje. Foi muito boa a palestra. Eu que agradeço o convite, né? Fico sempre à disposição de vocês e parabéns, né? Porque eu acho que o nosso país precisa muito de jovens como vocês, né? Dedicados, né? Que criam, né, essa oportunidade para outras pessoas, né? E que vocês, né, são exemplo, né? Para, né, nós já adultos, nós professores, né? Ficamos, né, muito contentes, porque a melhor coisa, né, que a gente pode ter na universidade é isso. Né, a discussão do conhecimento, né, e vocês estão prestando um excelente serviço na educação brasileira. Parabéns para todos os envolvidos no evento. Ai, obrigada, foi uma honra te ter aqui com a gente. Bom, gente, vou dar uns recados finais. Amanhã a gente vai ter a palestra sobre crononutrição com a palestrante Elizabeth, no mesmo horário de hoje, começando às 7h30 da noite. Eu gostaria de fazer agradecimento aos nossos parceiros, a Daniela Soares, a WebDiet, a Editora Meta, a FS Consultoria, ao Science Play, Yoga Live, a Luciana Halleck e a Nutimed. Sobre o sorteio que o Nutimed vai nos fornecer, quem já é formado ou irá se formar até fevereiro de 2021, olha aqui na descrição do YouTube, que tem um formulário do Nutimed, que ele vai nos fornecer uma bolsa de 50% em uma pós-graduação
graduação de nutrição esportiva online. Então, quem já se formou, olha aqui no formulário. Obrigada pela presença de todos. Vamos fazer o sorteio com a Alana. Oi, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Espero que sim. Espero mesmo que vocês tenham aproveitado esse evento, eu curti bastante aqui. E agora, para finalizar o evento, a gente vai fazer um sorteio de 2 patrocinadores. Só para lembrar, todo dia do evento nós vamos fazer 2 sorteios. Então, sorteios muito bons. Então, eu recomendo que vocês estejam aqui para participar. O de hoje vai ser o sorteio do WebDiet. E a gente vai sortear o quê no primeiro prêmio? Um acesso ao WebDiet Day com certificado de 25 horas. São cerca de 20 palestras que eles fizeram com profissionais incríveis. Então, eles deram aí esse prêmio pra gente, então tenho certeza que quem ganhou vai aproveitar bastante. E o prêmio número 2 é o Yoga, que é um prêmio que a gente conseguiu com o nosso parceiro Yoga Live. E eles deram o quê? 1 mês de curso de yoga para um dos nossos inscritos. Então, como eu comentei, né, no início da palestra, vamos fazer o sorteio somente para aqueles que preencheram o formulário, né, de presença. Então, a gente fez aqui, né, a gente formou aqui uma planilha com o nome de todo mundo que participou para mostrar bem a transparência e vai aqui do número 2, visto que o número 1 aqui é o nome completo da pessoa, vai do número 2 até o número, vamos ver, até o número 195. Então, vão ser 2 sorteados. Vamos ver aqui. 2 sorteados. Vai até o 195, né? Só para confirmar. 195. Então, vamos ver quem vai ser o vencedor. Número 58 e número 156. Vamos ver primeiro quem é o número 58 aqui. Vamos lá, vamos lá. O número 58 é a Lívia de Moraes Tavares. Então, Lívia, parabéns por ter recebido o primeiro prêmio, que é o acesso ao WebDiet Day. Espero muito que você aproveite. É um prêmio muito bom. Então, dá um check aí nos nossos comentários. Fala aí que você ganhou e entre em contato com @sens.unicamp, combinado? Parabéns novamente. E agora o outro vencedor foi o número 156. Vamos ver quem é o número 156, que vai ganhar a aula de yoga. O número 156, só um minutinho, que chegamos. É a Ana Luísa Machado Costa. Então, Ana Luísa, parabéns por ter ganhado. Você ganhou 1 mês de curso de yoga. Espero muito que você aproveite. Entre em contato com a sens.unicamp, manda uma mensagem pra gente que a gente passa mais informações. Então, pessoal, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado do evento. Espero muito que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente fez com muito carinho para vocês. E é isso, eu espero ver vocês amanhã, combinado? Então é isso, um abraço para todo mundo. Um beijinho, gente. Boa noite a todos.